Irmãos e irmãs. Irmãos e irmãs. Durante esse tempo, tenho escutado a comunhão das testemunhas da Igreja de Deus Todo-Poderoso e lido muitas das palavras de Deus. Com relação à verdade e aos segredos da Bíblia, a relação entre Deus e a Bíblia, como devemos tratar a Bíblia em nossa fé, bem como o verdadeiro significado da fé em Deus, o plano de gestão de Deus para salvar a humanidade, como vivenciar a obra de Deus em nossa fé, como procurar a verdade para atingir a salvação e ser aperfeiçoado, e o caminho correto de praticar a fé. Com respeito a todos esses aspectos da verdade, comecei a entender. Tudo que Deus Todo-Poderoso expressa é a verdade. Amém. E, sem dúvida, a voz de Deus. Amém. São as palavras do Espírito Santo para as igrejas. Amém. Eu creio, finalmente, que Deus Todo-Poderoso é a volta do Senhor Jesus. Amém. Como pode ser? Presbítero Liu, é verdade o que diz? O Sim. Senhor realmente retornou? O Senhor retornou. O Senhor retornou. Isso é impossível. Se o Senhor Jesus retornou, por que não ouvimos? Irmãos e irmãs, vamos nos acalmar, tá bom? Hoje convidei testemunhas da Igreja de Deus Todo-Poderoso para nos ajudar a buscar a verdade e a examinar o verdadeiro caminho. Assim, em breve, ouviremos sua palavra para sermos levados ao trono. Vivenciaremos o julgamento e a purificação e alcançaremos a salvação de Deus nos últimos dias. Vamos acolhê-los. Se tiverem dúvidas, fiquem à vontade para perguntar. Os dois irmãos nos explicarão e nos responderão. Está bem? Está bem. Irmão, por favor. Irmãos e irmãs, graças a Deus por preparar essa oportunidade maravilhosa para que todos nos reunamos em comunhão sobre a verdade. Graças a Deus. Se alguém tiver dúvida, sinta-se à vontade. As palavras de Deus Todo-Poderoso resolvem todas as questões e dificuldades. Amém. Amém. Irmão Gal, na nossa última comunhão, obtivemos a compreensão mais clara da relação entre a Bíblia e Deus. A Bíblia é a Bíblia, Deus é Deus. A Bíblia e Deus são diferentes, não podem estar à mesma altura. Depositando nossa fé em Deus, devemos magnificá-lo, obedecer-lhe, temê-lo e adorá-lo. Não devemos usar a Bíblia para substituir a Deus. Correto. O homem possui fé cega na Bíblia. Adora enxergá-la como igual a Deus. Isso é resistência e blasfêmia contra Deus. Verdade. Mas a maioria de nós está confusa. Por que é assim? Se a Bíblia é um registro da palavra de Deus e testemunho do homem a Deus, não se pode receber a vida eterna pela leitura da Bíblia. A Bíblia é um testemunho da obra de Deus, tem sido de benefício inestimável para a humanidade. Pela leitura da Bíblia, compreendemos que Deus é o Criador de todas as coisas. E enxergamos todas as ações prodigiosas e poderosas. E também a onipotência de Deus. Amém. Amém. A Bíblia contém muitas das palavras de Deus. Porque o caminho da vida eterna não é para ser encontrado na Bíblia. É mesmo. Por quê? Boa pergunta. Todos nós ainda temos que compreender esse aspecto da verdade na Bíblia. Todos, sem exceção nenhuma. Por favor, compartilhe. Isso mesmo. Já que a Bíblia tem sido de enorme benefício para a humanidade, por que não há caminho da vida eterna na Bíblia? Você diz que não há vida eterna na Bíblia, porque eu não consigo deixar de pensar que isso é simplesmente impossível. Compartilhe seu pensamento eu também comigo. não vejo como é possível. Compartilhe conosco, por favor. Sim, vamos ouvir sua comunhão. Irmãos e irmãs, pela leitura da Bíblia, compreendemos que Deus é o Criador de todas as coisas e passamos a reconhecer suas ações prodigiosas. Isso porque a Bíblia é testemunho dos dois primeiros estágios da obra de Deus. É um registro das palavras e obras de Deus e testemunho do homem durante a Era da Lei e a Era da Graça. Então, a Bíblia é algo muito importante para a nossa fé. Pensem a respeito. Se não fosse pela Bíblia, como o homem compreenderia a palavra do Senhor e o conheceria? De que outra forma o homem testemunharia as ações de Deus e desenvolveria a verdadeira fé nele? Correto. Se o homem não lê a Bíblia, como presenciará o verdadeiro testemunho de todos os santos obedecendo a Deus através das eras? Então, ler a Bíblia é essencial para praticar a fé. E nenhum crente do Senhor deverá se desviar dela.
pode até dizer que quem se desviar da Bíblia não pode crer no Senhor. Corretíssimo. É verdade. Isso é comprovado nas experiências dos santos através das eras. Ninguém se atreve a negar o valor e o significado da leitura da Bíblia na prática da fé. Então, os santos, através das épocas, e os fiéis, todos olham a Bíblia como uma questão muito importante. Alguns até diriam que ler a Bíblia e orar é tão essencial quanto as pernas são para caminhar, sem as quais não iríamos para a frente. Mas o Senhor Jesus disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. Sim. Né? Algumas pessoas estão confusas. Pensam que já que a Bíblia é um registro da palavra de Deus e do testemunho do homem, ler a Bíblia deveria dar ao homem a vida eterna. Correto. Então, por que o Senhor Jesus disse que não há vida eterna na Bíblia? Exato. Por que o Senhor Jesus disse isso? De que se trata? Na verdade, não é uma ideia tão difícil. Desde que compreendamos os segredos e a essência das palavras de Deus durante a Era da Lei e a Era da Graça, bem como o efeito alcançado por meio delas, naturalmente vemos por quê. Não se pode receber a vida eterna pela leitura da Bíblia. Em primeiro lugar, vamos olhar a Era da Lei. Naquela época, Deus Jeová estava preocupado em promulgar leis, mandamentos e decretos para o homem seguir. Suas palavras eram, em maioria, um guia para a humanidade que ainda estava em sua infância para viver na Terra. Essas palavras não envolviam mudar a disposição da vida do homem. Então Deus, durante a Era da Lei, fez com que as pessoas observassem as leis e os mandamentos, embora essas palavras fossem, na verdade, uma verdade bastante rudimentar. Durante a Era da Graça, as palavras e a obra do Senhor Jesus focaram a obra de redenção. As palavras tratavam da verdade da redenção. E ensinaram as pessoas que elas deveriam confessar os pecados, se arrependerem e se refrearem do pecado e da maldade. Essas palavras também ensinaram a forma adequada de orar ao Senhor e exigiram que o homem amasse o Senhor com todo o coração e alma. Amasse o próximo como a si mesmo, que fosse tolerante e paciente e perdoasse os outros 70 vezes 7. Tudo isso está incluso na forma de arrependimento. É verdade. Claro. Então, pela leitura da Bíblia, só entendemos a obra de Deus durante a Era da Lei e a Era da Graça. Vimos que todas as coisas são criadas por Deus e aprendemos a viver na terra e a adorar a Deus. Compreendemos o que é pecado, quem são os abençoados de Deus e quem são amaldiçoados. Aprendemos a confessar os pecados e a nos arrepender para Deus. Aprendemos a humildade, a tolerância e o perdão. Sabemos que devemos assumir a cruz para seguir o Senhor. Vemos por nós mesmos a misericórdia e a compaixão ilimitada do Senhor Jesus. E que somente se colocando diante do Senhor Jesus na fé, desfrutaremos da sua graça abundante e da verdade. Amém. As palavras e a obra de Deus durante a Era da Lei e a Era da Graça, conforme registradas na Bíblia, eram a verdade proferida por Deus de acordo com o plano de salvar a humanidade e com as necessidades da humanidade. As verdades fizeram que o homem adotasse alguns bons comportamentos superficialmente, mas não resolviam as raízes do pecado do homem, nem mudavam a disposição da vida dele, para o homem alcançar a purificação, a salvação e a perfeição. Assim, as palavras emitidas pelo Senhor Jesus durante a Era da Graça só podem ser chamadas de caminho do arrependimento, mas não caminho da vida eterna. Amém. Amém. O Senhor Jesus concedeu o caminho para o arrependimento e não para a vida eterna. Quando eu penso nisso, parece que é verdade. Então, qual é o caminho da vida eterna? Sim, vamos ouvir o que ele tem a dizer. Irmãos e irmãs, afinal, qual é o caminho da vida eterna? É o caminho da verdade que permite ao homem viver para sempre. Nele, o homem abandona as amarras e restrições de sua natureza pecaminosa. Muda sua disposição de vida e o permite receber a verdade como vida, libertando-se por completo da influência de Satanás e tornando-se compatível com Cristo. Ele permite que o homem conheça, obedeça e reverencie a Deus, para que nunca peque outra vez ao se opor
ou trair a Deus. Apenas o caminho que resulta nesse efeito é o caminho da vida eterna. Amém. Amém. O homem morre como resultado do pecado. Se o homem alcançar a verdade como vida e superar todo o pecado que o aflige, Deus o abençoará com a vida eterna. Graças a Deus. Então, somente recebendo a salvação de Deus nos últimos dias, desfrutaremos do caminho da vida eterna que Deus concede à humanidade. Graças a Deus. Após ouvir esta comunhão, compreendo porque o caminho da vida eterna não está na Bíblia. Conforme se vê, a Bíblia apenas registra as palavras e a obra de Deus durante a Era da Lei e a Era da Graça. Ela não é o caminho da vida eterna proferido por Deus nos últimos dias. Isso mesmo. Se não tivéssemos escutado essa comunhão hoje, talvez nunca perceberíamos. Correto. É, não é? A comunhão está clara hoje. Graças a Deus. Essa comunhão foi ótima para mim. A Bíblia é somente um registro dos primeiros 2 estágios da obra de Deus. Assim, só lendo a Bíblia, sem seguir o Senhor, não se recebe a vida eterna. Correto. Correto. A Bíblia não concede ao homem a vida eterna, tenho certeza. Graças a Deus. Mas cremos que, depositando fé no Senhor e o seguindo, atingiremos a vida eterna. Correto. A palavra do Senhor apoia isso. O Senhor Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Amém. Mas aquele que beber a água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Amém. Essas passagens são a promessa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus pode nos conceder a vida eterna. O caminho do Senhor Jesus é o caminho da vida eterna. Amém. Mas você testemunha que o Cristo dos últimos dias nos trará o caminho da vida eterna. Não compreendo bem isso. Somos seguidores do Senhor Jesus Cristo. Por que isso? Não é o suficiente para alcançar o caminho da vida eterna? Então poderemos obter o caminho da vida eterna pela fé no Senhor. Meus 2 irmãos, por favor, compartilhem essa questão conosco. Eu quero falar. O Senhor Jesus não é o Filho do homem, não é o Cristo? A Bíblia diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O Senhor Jesus não tira o caminho da vida eterna? Por crer no Senhor Jesus, devemos também ter o caminho da vida eterna. Então, por que também aceitamos as palavras e a obra de Cristo dos últimos dias? Eu não compreendo bem isso. Por favor, compartilhe conosco. Isso, por favor, compartilhe conosco. Compartilhe. Tudo bem. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus é Deus que se tornou carne. É a manifestação de Deus. O Senhor Jesus disse: e todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Amém. A Bíblia diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Essas palavras são a verdade, são fatos. Como o Senhor Jesus é Deus que se tornou carne, ele tem a essência e a identidade de Deus. Ele mesmo é o caminho da vida eterna. Amém. Tudo o que ele diz e faz é manifestação natural da vida de Deus. Tudo o que ele expressa é verdade e o que Deus possui é. Assim, o Senhor Jesus é a vida eterna e concede o caminho da vida eterna. Amém. Ele traz os mortos de volta à vida. Crendo no Senhor Jesus, cremos no único Deus verdadeiro e receberemos a vida eterna, sem dúvida. Amém. A ressurreição de Lázaro pelo Senhor Jesus é uma boa prova de que o Senhor Jesus pode nos conceder o caminho da vida eterna. Ele possui autoridade para isso. Amém. Então, por que o Senhor Jesus não concedeu o caminho da vida eterna durante a Era da Graça? Porque o Senhor Jesus foi crucificado para salvar toda a humanidade. Não para realizar a obra de purificação e salvação dos últimos dias. A obra de redenção do Senhor Jesus só dizia respeito ao perdão dos pecados do homem, mas não livrou de sua natureza e caráteres satânicos. Então, acreditando no Senhor, fomos perdoados por nossos pecados
Mas nosso caráter satânico não foi limpo. Ainda pecamos, independentemente de nós mesmos. Resistimos e traímos Deus. Essa não é a verdade? Com tudo isso estabelecido, precisamos saber uma coisa. A obra de redenção do Senhor Jesus durante a Era da Graça pavimentou o caminho para a obra de julgamento nos últimos dias. Assim, depois que o Senhor Jesus havia completado a obra de redenção, ele também prometeu que viria outra vez. O Senhor Jesus uma vez disse: ainda tenho muito o que vos dizer. Mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. Amém. Das palavras do Senhor Jesus, vemos que só quando o Senhor retorna nos últimos dias, ele expressa a verdade que purifica e salva o homem. Ouçam, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Essas verdades são as que Deus Todo-Poderoso dos últimos dias expressa para purificar e salvar a humanidade. Amém. São as palavras que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém. E são o caminho da vida eterna que Deus concedeu à humanidade nos últimos dias. Amém. Por isso, os seguidores do Senhor não obtiveram o caminho da vida eterna na Era da Graça. Amém. Então, somente o Senhor Jesus, retornado nos últimos dias, pode conceder a vida eterna. Esta comunhão conseguiu deixar as coisas mais Graças claras. a Deus. O Senhor Jesus disse: e todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. E a Bíblia também diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas, na verdade, o Senhor disse isso para atestar o fato de que ele é a manifestação de Deus. E somente ele concede a vida eterna ao homem. A promessa do Senhor Jesus de quem crê nele nunca morre é um testemunho da autoridade de Deus. Deus é o caminho da vida eterna. Amém. Ele concede ao homem a vida eterna. Amém. Isso não quer dizer que o homem recebeu a vida eterna por aceitar a obra do Senhor Jesus. Confio que todos compreenderam isso. Mas nos círculos religiosos, muitas pessoas creem que pecados perdoados fazem você entrar no reino dos céus e ganhar a vida eterna. Há uma base para essa perspectiva na palavra de Deus? Não há nenhuma. Isso. O Senhor Jesus nunca disse nada disso. Vamos pensar a respeito disso. De acordo com nossa ideia e concepção, contanto que nossos pecados sejam perdoados, podemos entrar no reino dos céus e ganhar a vida eterna. Mas por que o Senhor Jesus profetizou muitas vezes que ele viria outra vez? Correto. Correto. E por que ele contou a seus discípulos tantas profecias e parábolas? Pois bem, as profecias e parábolas serão realizadas quando ele retornar. Amém. É possível as pessoas crerem no Senhor, mas ainda não verem essas coisas claramente? Precisamos de tal comunhão para nos ajudar a compreender isso. Se as pessoas só aceitam o Senhor, mas rejeitam sua volta, que problema é esse? Não é uma traição ao Senhor? É verdade. Não é de se admirar que o Senhor Jesus disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Amém. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém. As palavras do Senhor se tornaram completamente verdade agora. Se alguém só aceita o Senhor Jesus, mas não aceita o seu retorno, ele acredita mesmo no Filho? Não. Ele trai o nosso Senhor. Os verdadeiros crentes no Filho não somente creem no Senhor, como aceitam sua volta e seguem Cristo até o fim. Amém. Só pessoas assim obtêm a vida eterna. Amém. Mas quem só crê no Senhor Jesus e rejeita Deus Todo-Poderoso, trai o Senhor Jesus. Ele acredita no Senhor, mas como não segue Deus até o fim, sua crença é em vão e ele desiste no meio do caminho.
O Senhor Jesus determina que ele é malfeitor porque ele reconhece o seu nome, mas rejeita a sua volta. E ele disse: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém. Então digam-me, os condenados e abandonados pelo Senhor, e quem só guarda seu nome, podem ganhar a vida eterna? Não podem. Não. Isso. Não ganharão nada e pior, descerão ao inferno e serão castigados. Isso revela a justiça de Deus e seu caráter sagrado. Vocês não concordam comigo? Isso mesmo. Precisamos ser as virgens sábias. Ah, o irmão falou certo. Uma vez lemos as palavras do Senhor. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Sempre achei que simplesmente crendo no Senhor pode-se ter a vida eterna, mas ao ouvir a comunhão dos dois irmãos, estou muito mais esclarecido. Graças a Deus. Não apenas devemos crer no Senhor Jesus, mas também aceitar a segunda vinda dele. Só então teremos a vida eterna. Amém. Agora vejo como é importante aceitar a obra do Senhor Jesus e retornar. Isso mesmo. Não podemos perder essa oportunidade. Não podemos perdê-la de forma alguma. Irmãos e irmãs, conforme todos sabemos, os homens aceitaram a redenção do Senhor Jesus na Era da Graça. Os pecados deles foram perdoados e eles receberam o direito de orar a Deus e desfrutar de sua graça e bênçãos. Mesmo assim, não se pode negar que os homens ainda são limitados por sua natureza pecaminosa e ainda vivem em inevitável pecado. Verdade. São totalmente incapazes de praticar a palavra do Senhor e não possuem reverência verdadeira e obediência a Deus. Neste momento, o homem ainda pode mentir e enganar a Deus. Verdade. Ele corre atrás de fama e fortuna, deseja o dinheiro e segue as tendências do mundo. Exatamente. Especialmente quando a obra de Deus não está de acordo com a opinião do homem. Ele culpa, ele julga e até resiste a Deus. Pessoas assim nem mesmo se arrependeriam de verdade. O que me dizem? Pessoas assim recebem a aprovação do Senhor? Não. Com certeza não. Claro, de jeito nenhum. Como alcançar a aprovação de Deus sem se arrepender de verdade? Mesmo que muitos consigam seguir, atestar, até mesmo sacrificar a vida pelo Senhor, e se arrependerem de verdade, na realidade, seus caráteres corruptos foram limpos a fim de alcançar a santidade? Não sei. Certamente não. Então ele conhece o Senhor de verdade? Não. Ele se livrou da influência de Satanás e foi recebido por Deus? Não, claro que não. Claro que não. Correto. Claro que não. Esse fato é comumente reconhecido. Só isso prova que a obra do Senhor Jesus na Era da Graça foi meramente uma obra de redenção. Não foi a obra de salvação e aperfeiçoamento dos últimos dias. As palavras do Senhor Jesus proferidas na Era da Graça meramente concederam às pessoas o caminho do arrependimento, não o caminho da vida eterna. Amém. Amém. Por isso, o Senhor Jesus disse que retornaria. O Senhor Jesus retorna para realizar a obra de proferir a verdade e conceder o caminho da vida eterna à humanidade. Amém. Para que os homens se libertem completamente da influência de Satanás e obtenham a verdade como vida. Para conhecerem, obedecerem, reverenciarem e serem compatíveis com Deus. Amém. Assim, entrarão no reino de Deus e receberão a vida eterna. Na fundação da obra de redenção do Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, nos últimos dias, começou uma obra de julgamento, começando pela casa de Deus. E expressou todas as verdades para purificar e salvar a humanidade. Amém. Ele revelou à humanidade o caráter justo, majestoso e inofendível de Deus. Amém. Julgou e expôs a essência e o fato da corrupção do homem por Satanás. Ele desenterrou a raiz da rebelião do homem e sua resistência a Deus. E disse ao homem todas as intenções e requisitos de Deus. Ao mesmo tempo, ele explicou claramente à humanidade todas as verdades de que o homem precisa para receber a salvação. Tais como os segredos e a essência dos 3 estágios da obra de salvação de Deus, bem como a relação entre esses 3 estágios, a diferença entre a obra de Deus e a obra do homem, a história e a verdade dentro da Bíblia, o mistério do julgamento nos últimos dias, o mistério das virgens sábias sendo arrebatadas e o mistério do aperfeiçoamento das pessoas em vencedores diante de desastres, o mistério de Deus se tornar carne. E o que significa crer de verdade, obedecer e amar Deus. Como reverenciar a Deus e evitar o mal para se tornar compatível com Cristo. Amém. Como viver uma vida de significado e assim por diante. Essas verdades são o caminho da vida eterna concedido por Deus à humanidade nos últimos dias. Amém. As verdades que Deus Todo-Poderoso expressa são o caminho para a vida eterna.
É algo que nunca alcançaríamos se passássemos a vida praticando a fé na religião. Eu Assim, concordo. para ganharmos a verdade e a vida, e alcançarmos a salvação, a purificação e a perfeição, devemos aceitar e obedecer as palavras e a obra de Deus Todo-Poderoso, Cristo dos últimos dias. Amém. É o único jeito de alcançarmos a verdade e a vida. Amém. Foi muito boa a palavra de Deus Todo-Poderoso. Vamos dar uma olhada na palavra de Deus Todo-Poderoso. Por favor, nos dê um livro das palavras de Deus. Claro. Essa é a palavra de Deus Todo-Poderoso. Irmão, por favor, entregue para os irmãos e irmãs. É claro. E mais um aqui para você e para você também. Todos vão ler a palavra de Deus. Para você, segura aqui. Essa é a palavra de Deus Todo-Poderoso. Todos na página 1459, por favor. Deus Todo-Poderoso diz: o próprio Deus é vida e é a verdade, e sua vida e verdade coexistem. Quem é incapaz de ganhar a verdade nunca ganhará a vida. Sem a guia, o apoio e o suprimento de verdade, você ganhará apenas letras e doutrinas, além de morte. A vida de Deus está sempre presente, e a verdade e a vida dele coexistem. Se você não pode achar a fonte da verdade, não ganhará o alimento da vida. Se não pode conseguir o suprimento da vida, certamente não terá verdade alguma. E, por consequência, para além de imaginações e concepções, a totalidade do seu corpo nada será à exceção de carne, sua carne fétida. Saiba que as palavras dos livros não contam como vida. Os registros da história não podem ser celebrados como se fossem a verdade. E as doutrinas do passado não podem servir como relato do que Deus diz atualmente. Só o que Deus expressa quando vem à Terra e vive entre os homens é verdade. Vida, vontade de Deus e seu atual modo de operar. Se você aplica à atualidade os registros das palavras ditas por Deus em tempos passados, você é um arqueólogo e pode ser muito bem descrito como um especialista em herança histórica. Isso porque você sempre acredita em vestígios da obra feita por Deus em tempos idos. Acredita apenas na sombra que ficou de Deus quando Ele operou entre os homens no passado. E só acredita no caminho que Deus deu aos seus seguidores em tempos antigos. Não acredita no rumo da obra de Deus hoje. Não acredita no glorioso semblante de Deus hoje. E não acredita no caminho de verdade expresso por Deus hoje. Logo, é incontestável que você é um sonhador e está completamente fora da realidade. Se ainda agora você se apega a palavras incapazes de levar vida ao homem, você é um galho seco inútil, pois é conservador demais, refratário demais, impermeável demais à razão. Amém. Amém. Agora vamos à página 1460. Cristo dos últimos dias traz vida e traz o duradouro e perpétuo caminho da verdade. Esta verdade é a senda pela qual o homem ganhará vida, e a única senda pela qual o homem há de conhecer Deus e ser aprovado por Deus. Se você não busca o caminho de vida proporcionado por Cristo dos últimos dias, nunca obterá a aprovação de Jesus e nunca estará habilitado para entrar às portas do reino dos céus, pois é um fantoche e prisioneiro da história. As pessoas, controladas por regulamentos e letras e agrilhoadas pela história, jamais conseguirão ganhar vida, nem serão capazes de ganhar o caminho perpétuo da vida. Isso porque tudo o que elas têm é água turva que ficou estagnada por milhares de anos. Em vez da água de vida que flui do trono, aqueles não abastecidos de água de vida sempre continuarão a ser cadáveres, joguetes de Satanás, filhos do inferno.
Então, como podem contemplar Deus? Se você só tenta se agarrar ao passado, se só tenta manter tudo do jeito que está, optando por não fazer nada, e não tenta mudar o status quo e descartar a história, não estará sempre contra Deus? Os passos da obra de Deus são vastos e poderosos, como vagalhões e trovões encapelados. Mas você senta e espera a destruição passivamente, persistindo na sua tolice sem nada fazer. Como pode assim ser considerado alguém que segue as pegadas do Cordeiro? Como pode demonstrar que o Deus a quem se apega é um Deus sempre novo e nunca velho? E como as palavras de seus livros amarelados podem transportá-lo para uma nova era? Como podem elas lhe conduzir para buscar os passos da obra de Deus? E como podem elevá-lo aos céus? O que você tem em suas mãos são letras que só podem dar conforto passageiro, não as verdades capazes de dar vida. As escrituras que você lê são aquelas que só podem enriquecer sua língua, não palavras de sabedoria capazes de ajudar você a conhecer a vida humana, muito menos os caminhos que podem lhe conduzir à perfeição. Será que essa discordância não leva você a refletir? Não lhe permite ela compreender os mistérios contidos no interior? Você seria capaz de levar a si mesmo para o céu, ao encontro de Deus? Sem a vinda de Deus, você pode providenciar sozinho sua entrada no céu para desfrutar da felicidade familiar com Ele? Você ainda está sonhando? Então eu sugiro que pare de sonhar e olhe para quem está trabalhando agora, para quem está realizando o trabalho de salvar o homem nos últimos dias. Se você não o fizer, nunca alcançará a verdade e nunca ganhará a vida. Amém. Amém. Aqueles que querem ganhar vida sem contar com a verdade dita por Cristo são as pessoas mais ridículas do mundo. E aqueles que não aceitam o caminho de vida trazido por Cristo estão perdidos na fantasia. Por isso eu digo que quem não aceitar o Cristo dos últimos dias será eternamente desprezado por Deus. Cristo é a porta de entrada do homem ao reino durante os últimos dias, uma porta que ninguém pode esquivar. Ninguém será aperfeiçoado por Deus, se não for por meio de Cristo. Você crê em Deus, então deve aceitar as palavras dele e obedecer seus caminhos. Não deve pensar só em ganhar bênçãos sem receber a verdade, nem aceitar o suprimento de vida. Cristo vem no curso dos últimos dias para todos que acreditam verdadeiramente nele poderem ser supridos de vida. Sua obra tem o propósito de concluir a era antiga e entrar na nova. E é a senda que devem palmilhar todos aqueles que entrarem na nova era. Se você é incapaz de reconhecê-lo e, em vez disso, opta por condená-lo, blasfemá-lo e até persegui-lo, está fadado a queimar pela eternidade e nunca entrará no reino de Deus. Amém. Deus Todo-Poderoso explicou claramente o caminho para o homem alcançar a verdade e a vida eterna. E nos disse claramente qual será o resultado de apenas se agarrar à Bíblia e não aceitar Cristo dos últimos dias. Sim. Como seríamos ignorantes em não aceitar o Deus Todo-Poderoso. De fato, toda razão. Sim. Ouvimos a voz de Deus. Não podemos mais nos agarrar à Bíblia. Amém. Devemos aceitar e obedecer as palavras e a obra de Deus nos últimos dias. Amém. Agora, compreendo claramente o que a Bíblia quer dizer por quem crê no Filho tem a vida eterna. Crer no Filho significa não apenas crer no Senhor Jesus, mas também na segunda vinda do Senhor Jesus. Significa aceitar todas as verdades que Cristo dos últimos dias expressa. Somente assim receberemos o caminho da vida eterna. Amém. Graças a Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus Todo-Poderoso expressou todas as verdades que purificarão e salvarão a humanidade. Amém.
Essas palavras são abundantes e abrangentes e possuem todo o sustento que Deus fornece. Elas abrem nossos olhos e enriquecem nossa mente. Amém. Para então enxergarmos que Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Amém. Cristo é o caminho da vida eterna. Amém. As palavras que Deus expressou na Era do Reino vão muito além de tudo o que foi dito durante a Era da Lei e a Era da Graça. Especialmente a expressão declarações de Deus para todo o universo em A Palavra Manifesta em Carne. Deus se apresenta pela primeira vez a toda a humanidade. Amém. Também é a primeira vez que a humanidade ouve o Criador proclamar a todos os homens. Amém. E enviou ondas de choque pelo universo inteiro e abriu os olhos dos homens. Essa é a obra de julgamento diante do grande trono branco nos últimos dias. Na Era do Reino, Deus realiza a obra de julgamento. E o justo caráter de Deus se manifesta a toda a humanidade. Amém. Assim, na Era do Reino, Deus expressa sua palavra, julga, purifica e aperfeiçoa o homem. Ele envia vários desastres ao homem, recompensando os bons e punindo os ímpios. Ele revela a justiça, a majestade e a ira de Deus. Amém. Todas as verdades que Deus Todo-Poderoso expressa para purificar, salvar e aperfeiçoar o homem são o caminho da vida eterna que Deus concede ao homem nos últimos dias. Amém. Essas verdades são a água do rio da vida que corre desde o trono. Amém. Isso é maravilhoso. A palavra. Meu coração está A palavra de Deus é maravilhosa. Assim, em nossa crença em Deus para obtermos o caminho da vida eterna e sermos arrebatados para o reino dos céus, devemos aceitar a obra de julgamento de Deus Todo-Poderoso, o Cristo nos últimos dias, bem como o julgamento e o castigo de suas palavras. Só assim obteremos a obra do Espírito Santo, compreenderemos e obteremos a verdade e alcançaremos a purificação e seremos salvos. Só quem se submete ao julgamento e ao castigo de Deus Todo-Poderoso, nos últimos dias, entrará no reino de Deus. E disso não temos dúvidas. Se continuarmos a nos apegar aos nossos próprios conceitos religiosos, no fim somos nós que perderemos. Verdade. Certo. As virgens sábias somente buscam a verdade e escutam as palavras de Deus. Mas as virgens tolas somente guardam as palavras da Bíblia, seus conceitos e ideias. E não buscam a verdade, nem escutam a voz de Deus. Um dia elas cairão no desastre, onde haverá choro e ranger de dentes, e será inútil se arrepender. Verdade. Assim, quem rejeitar Deus Todo-Poderoso cairá em desastre e será punido. Isso é o que Deus decretou, e ninguém pode mudar. Amém. Especificamente aqueles que condenam selvagemente Deus Todo-Poderoso nos últimos dias já foram revelados como sendo o anticristos dos últimos dias. Essas pessoas sofrerão o castigo eterno e não terão mais a chance de se encontrar com Deus. Está claro que a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias separa os homens em grupos, determina o desfecho das pessoas e conclui a era. Amém. Hoje aceitamos a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias e obtivemos verdadeiramente sua graça e misericórdia. Esse é o encorajamento definitivo de Deus. Amém. Devemos dar graças a Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Glória a Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Somos muito abençoados. Graças a Deus por suas bênçãos e graça. Pela comunhão desses encontros recentes, compreendi muito mais que a verdade. Com relação à obra de salvação de 3 estágios, de Deus e a essência de Cristo, a fonte da verdade e da vida, bem como o caminho da vida eterna, com relação a todas essas verdades, eu tenho um entendimento e uma compreensão clara. Amém. As verdades que Deus Todo-Poderoso expressa são abundantes e contêm o sustento que Deus fornece. Amém. Não importam as dificuldades ou confusões. Podemos sempre achar a resposta, a solução nas palavras de Deus Todo-Poderoso. Quanto mais eu leio a palavra de Deus Todo-Poderoso, mais confirmo que Ele é de fato a personificação do Espírito Santo. Ele nos guia para compreendermos e acessarmos todas as verdades de forma prática, provendo para cada necessidade nossa. Amém. Deus Todo-Poderoso é a volta do Senhor Jesus.
e carrega o caminho da vida eterna. Amém. Graças a Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Aprendi muito com a leitura das palavras de Deus Todo-Poderoso nestes dias. Dá para dizer que aprendi mais nesse curto período do que em décadas de fé no Senhor. Deus Todo-Poderoso abriu a porta para cada verdade e para cada mistério. E nos elucidou o mistério do plano de gestão de Deus de 6.000 anos. O mistério da encarnação de Deus, os segredos e a verdade da Bíblia para todos nós. É verdade. As palavras de Deus Todo-Poderoso solucionaram muitas dificuldades e confusões com as quais me deparei na fé. Por isso, não mais sigo e adoro cegamente a Bíblia. E sei que ela não possui a vida eterna e que Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Amém. Somente Cristo dos últimos dias concede o caminho da vida eterna para a humanidade. Amém. E somente crendo em Cristo dos últimos dias, Deus Todo-Poderoso, receberemos a verdade e a vida. E agora sinto profundamente que somente a crença em Deus encarnado e a vivência das palavras e da obra de Deus encarnado qualificam como crença verdadeira em Deus e nos mostra a verdade e um conhecimento verdadeiro de Deus para obedecermos a Ele. Apenas pela prática da fé receberemos a aprovação de Deus. Amém. Graças a Deus.